muitas pessoas se perguntam sobre o caminho para o céu e como podemos estar em paz com Deus. Uma das maiores dúvidas que surgem no coração humano é se a salvação é individual. De certa forma, sim, a salvação é algo que acontece entre cada pessoa e o Criador. No entanto, isso gera outra dúvida muito comum. Então eu tenho que me esforçar, fazer o bem, seguir os 10 mandamentos e outras coisas que são boas? A resposta para essa pergunta é não, porque nada que você faça será o suficiente para comprar sua salvação. Isso pode parecer estranho no começo, pois fomos ensinados que para ganhar algo precisamos trabalhar ou merecer, mas com Deus a lógica é diferente. Então como a salvação pode ser individual? É simples. Alguém pode crer em Jesus em seu lugar para lhe dar a salvação? Não. Somente você consegue, dentro de si mesmo, crer e acreditar verdadeiramente que Jesus Cristo se deu em sacrifício para pagar todos os seus pecados e tornar real a possibilidade de o Pai nos perdoar e nos salvar. Conforme as Escrituras no livro de João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a palavra e crê naquele que enviou Jesus tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Imagine que você está diante de uma porta que leva para a eternidade. Ninguém pode empurrar você por essa porta, e ninguém pode entrar nela carregando você nas costas. É um passo que cada um deve dar por conta própria, através da confiança no que Jesus fez. A carta aos Efésios, no capítulo 2, reforça que pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Outras versões desse mesmo texto deixam ainda mais claro que a salvação não é o resultado dos nossos esforços, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois ela é um presente de Deus. Se pudéssemos ganhar a salvação fazendo coisas boas, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz. Se o nosso esforço fosse suficiente, o sacrifício de Cristo seria desnecessário, mas a verdade é que somos incapazes de nos salvar sozinhos. Ao refletir sobre o sacrifício de Jesus Cristo, percebemos a profundidade de sua entrega e o tamanho do seu amor por cada um de nós. Ele foi condenado sem ter nenhuma culpa, assumindo o lugar que pertenceria a nós, que somos culpados pelo pecado. Imagine um tribunal onde você é o réu e todas as provas estão contra você. No momento em que o juiz vai dar a sentença de morte, Jesus entra na sala e diz que vai levar o castigo em seu lugar para que você possa sair livre. Foi exatamente isso que aconteceu no Calvário. Ele foi surrado e torturado sem culpa, recebendo o castigo que nos seria destinado. Jesus foi obrigado a carregar o próprio madeiro enquanto era açoitado, e acabou pregado vivo naquela cruz, sofrendo por 3 horas antes de entregar sua vida para nos dar a salvação como um presente. Ele sentiu a dor dos pregos, o peso do corpo pendurado, e acima de tudo, sentiu o peso de todos os erros da humanidade sobre os seus ombros. Jesus Cristo fez tudo isso de bom grado e por sua própria vontade. Ele não agiu para salvar a si mesmo, mas para salvar a nós. Ele poderia ter chamado anjos para tirá-lo dali, mas o amor que ele sente por você foi o que o manteve preso naquela cruz. Se pensarmos bem, dificilmente conseguiríamos passar por tudo isso sem um murmúrio de maldição, mesmo que fosse por nós mesmos, quem dirá pelos outros. No entanto, Jesus fez isso por todos os seres humanos, desde os que viveram no passado até os que ainda vão nascer. Deus se fez carne e se deu em sacrifício porque nos ama imensamente. Ele veio pessoalmente como um de nós para salvar pecadores que por natureza não sabem fazer nada além de pecar. O pecado é como uma mancha que não conseguimos lavar com sabão comum. Somente o sangue puro de Jesus pode nos deixar limpos novamente diante de Deus. Por isso, não se deve diminuir o grandioso ato do Senhor Jesus ao dizer que é preciso adicionar atos de bondade ao seu sacrifício perfeito. Dizer que precisamos fazer o bem para sermos salvos é o mesmo que dizer que o que Jesus fez na cruz não foi o bastante. Mas a Bíblia diz que ele bradou que tudo estava consumado, ou seja, a dívida foi paga por inteiro. Nós não conseguimos realizar nada justo o suficiente para satisfazer o padrão de Deus, que é a perfeição total. O problema não é que o padrão de Deus seja alto demais, mas sim que nós estamos quebrados pelo pecado e não conseguimos alcançá-lo. Somos como um pé quebrado que não consegue mais cumprir o propósito de andar. Por mais que o pé tente se esforçar, ele está ferido e precisa de cura antes de conseguir dar qualquer passo correto. Essa cura só vem através do arrependimento e da fé em Cristo.
A Bíblia nos ensina no livro de Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Isso significa que estamos todos no mesmo barco, precisando desesperadamente de um Salvador. Não importa se uma pessoa acha que é muito boa ou se outra acha que é muito ruim, aos olhos de um Deus perfeito todos falharam. É por isso que a salvação tem que ser de graça. Se ela custasse 1 centavo, o mais pobre não poderia pagar. Se ela custasse uma boa ação perfeita, ninguém no mundo conseguiria realizar. Mas como ela é um presente, qualquer um que estender a mão da fé pode receber. No livro de Romanos capítulo 6, versículo 23, aprendemos que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Um salário é algo que você recebe porque trabalhou, mas um presente é algo que você recebe porque alguém te ama. Se você ainda acredita que a salvação depende das coisas que você faz, assista ao filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, para ter uma ideia do que Jesus enfrentou para salvá-lo. Aquilo é apenas uma sombra do sacrifício necessário para comprar a sua redenção. É uma sombra, pois houve acontecimentos espirituais que ninguém pode ver, como o momento em que o próprio Deus Pai teve que virar o rosto enquanto o Filho carregava o pecado do mundo. Naquele momento, Jesus experimentou a solidão mais profunda para que nós nunca tivéssemos que ficar sozinhos. Se após entender isso você pensar que pode viver de qualquer maneira apenas por ser salvo pela fé, isso significa que a mensagem ainda não foi compreendida. A graça não é um convite para continuar errando, mas sim a força que recebemos para começar a viver do jeito certo. Quando você compreende o tamanho do preço que o Senhor Jesus Cristo pagou para salvá-lo, por livre e espontânea vontade, você perde o desejo de fazer algo que o desagrade. Imagine que alguém salvou sua vida em um incêndio e ficou com cicatrizes permanentes por causa disso. Você nunca mais olharia para essa pessoa da mesma forma, você teria um respeito e um carinho enorme por ela. É assim que o cristão se sente em relação a Jesus. Quem entende a magnitude desse sacrifício torna-se profundamente grato e passa a desejar agradá-lo eternamente. As boas obras que fazemos, como ajudar o próximo, ser honesto e seguir os ensinamentos da Bíblia, não são para ganhar a salvação, mas sim porque já fomos salvos e queremos mostrar nosso amor a Deus. Viver para Deus é uma resposta ao amor que Ele nos deu primeiro. No livro de 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o ponto principal da vida cristã. Não estamos tentando subir uma escada para chegar até Deus através do nosso esforço. Estamos aceitando a mão que Ele estendeu para baixo através de Jesus. Quando aceitamos esse presente, o Espírito Santo começa a mudar o nosso coração de dentro para fora. Coisas que antes achávamos divertidas, mas que eram erradas, começam a perder a graça. O desejo de ajudar as pessoas e de falar a verdade começa a crescer. Tudo isso acontece de forma natural, como uma árvore boa que dá bons frutos. A árvore não faz força para dar frutos, ela simplesmente dá frutos porque é uma árvore saudável. Da mesma forma, quem está ligado em Jesus produz coisas boas em sua vida. Portanto, a salvação é sim uma decisão individual, pois ninguém pode abrir o seu coração e deixar Jesus entrar a não ser você mesmo. É um convite feito a todos, mas que exige uma resposta pessoal. No livro de João capítulo 3, versículo 16, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Note que o texto diz todo aquele, o que inclui você, não importa o que você tenha feito no passado ou quão longe você acha que está de Deus. O sacrifício de Cristo é maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. O presente da vida eterna está estendido diante de você agora mesmo. Basta parar de confiar no seu próprio esforço e colocar toda a sua confiança no que Jesus já fez por você na cruz. A paz que o mundo não pode dar é encontrada apenas nesse entendimento. Quando paramos de tentar ser bons o suficiente e aceitamos que Jesus é o nosso Salvador, um peso enorme sai das nossas costas. Não precisamos mais viver com medo do julgamento ou com a incerteza sobre o futuro. Temos a promessa de que Ele está conosco todos os dias e de que um lugar está preparado para nós na casa do Pai. Essa é a melhor notícia que alguém poderia receber. É o Evangelho, que significa boas novas, que você possa meditar nesse amor tão grande e permitir que essa gratidão transforme a sua maneira de ver o mundo e de tratar as pessoas ao seu redor. A salvação é de graça para nós, mas custou tudo para Jesus. Valorize esse presente todos os dias da sua vida.
Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.